Hoje, mais uma vez, dando continuidade aos trabalhos de 2022 do Fórum Nacional das Comunidades Tradicionais de Terreiro do Brasil, eu tenho a honra, a satisfação, o prazer de receber uma das pessoas que são mais queridas do candomblé, não só de São Paulo, como do Brasil. Um babalorixá que eu tenho a satisfação de acompanhar, uma pessoa, um ser humano íntegro, uma pessoa que sempre honrou o seu adoxo, uma pessoa que sempre lutou em prol das religiões de matriz afro, especialmente o candomblé, uma das pessoas que desbravou São Paulo, literalmente, com a cara e com a coragem, com a força de Oxóssi, entendeu? Um ser humano maravilhoso, que é o babalorixá Kabila, o famoso pai Kabila do Oxóssi. Um prazer receber o senhor, a sua bênção, meu motumbá, tudo de positivo, esteja à vontade, uma satisfação mais uma vez receber o senhor aqui. Ô querido, o prazer é todo meu. Uma boa noite para você e para todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, né? Ou hoje, ou amanhã, ou depois, não sei se vai ser de dia, de tarde ou de noite. Deixo o meu abraço fraternal a todos, né? Muito obrigado por estarem acompanhando aqui a nossa conversa. E a satisfação é toda minha de falar com você, de falar com o estado de Minas Gerais, né? Que é uma terra onde eu gosto bastante, onde tenho vários filhos de santo, até mesmo com casa aberta aí em Minas, e estou sempre por aí, estou sempre passando aí pelas Gerais, né? Em várias cidades do estado. Então, para mim é uma grande honra e um prazer estar aqui com você e com todos, né? Que estão nos vendo. Veja bem, a gente está assim num ano eleitoral, né? E é um ano muito importante para o país, para o Brasil e para todos os estados, né? Eu fico às vezes um pouquinho triste com as pessoas que não têm um pouco de memória, que esquece o que acontece no nosso país. Né? Nosso país de 20 anos para cá só empobreceu, só foi roubado, só foi lesado pelo ex-presidente Lula, pela ex-presidente Dilma Rousseff e agora pelo atual presidente Bolsonaro. 3 pessoas que liquidaram, aniquilaram o Brasil e também as religiões de matriz africana. Até que no governo Lula, o Lula ainda deu um ar de graça para a comunidade de matriz africana. Mas só foi um começo de graça e nunca realmente concretizou ou fez ou acompanhou a nossa religião. Embora diz que nosso país, né, que o Brasil é um país laico, que todas as religiões têm direito, que todas as religiões são tratadas igualmente, que todas têm o mesmo peso, né? E na verdade a gente sabe que isso é mentira. É mentira porque ainda quem impera sobre as religiões é o cristianismo, é a religião católica e depois são os neopentecostais. Já vinham muito fortes, né, 16 anos atrás, e agora nesse governo atual ficaram muito mais fortes. Porque o presidente atual do Brasil, que para mim ele não é meu presidente, ele é presidente de qualquer pessoa, menos meu. Entendeu? Eu nunca adotei e nunca aceitei a forma com que esse cidadão brasileiro conduz o nosso país. Ele quer conduzir o nosso país ao berro, à força, a como se fosse um regime militar. Como a gente ainda estivesse no regime militar e fosse obrigado a seguir os passos dele. Quando ele foi eleito, ele disse que o país não era um país laico, que o país era um país de Deus, que era um país cristão. Então ele quis dizer que com isso só existiam os neopentecostais, os crentes, e as outras religiões não existiam no Brasil.
Então esse homem é um homem que a gente não deve dar crédito. Ninguém deve dar crédito a esse homem. Pessoas de religião nenhuma. A única que dão crédito para ele são os neos pentecostais. Por quê? Porque ele compra, né, o dinheiro dele, que é o dinheiro da educação, do MEC, mais de 5 bilhões e 600 milhões foi distribuído para as igrejas neopentecostais, para comprar voto para essa candidatura agora dele. Né? Isso é um absurdo, tirar o dinheiro dos nossos impostos, tirar o dinheiro da educação para dar para esses pastores. Todos os pastores se licenciaram pagando 15 mil reais para poder receber 100, 200, 300 mil para obras de igreja. Isso é um absurdo, isso é um roubo. Isso é um roubo sem arma. E é um roubo na cara, passando um atestado de abestalhado para todos os outros brasileiros, né? Esse homem não deve ser mais presidente da República. Esse homem não deve ficar como presidente da República. O povo brasileiro tem que ter um pouco de memória. Tem que lembrar o que o PT fez 16 anos, de fazer rodovia em outros países, aeroportos em outros países, portos em outros países, rodovias em outros países, e deixou o Nordeste com a estação do Rio São Francisco lá, seco. Esse foi o pernambucano Lula, que deu água para o seu povo, para o povo do Nordeste? Deu nada. Fez lá a obra e deixou. É uma outra pessoa que não tem credibilidade com o povo brasileiro. Porque para eles não interessa que o povo seja educado. Para eles é interessante que o povo seja analfabeto, seja burro, que fiquem felizes com R$175 de Bolsa Família e mais R$65 de Vale Gás, que é metade de um botijão de gás. Para eles o interesse é que o povo não aprenda, que o povo não abra a sua mente. O brasileiro não é, o nordestino não é vagabundo. Eles gostam de trabalhar, eles querem trabalho sim. Eles não querem receber R$175, nem R$400 de esmola. Eles querem trabalhar para pelo menos receber o salário mínimo, que é de R$1.200. Viu? O povo brasileiro não é vagabundo, é um povo trabalhador de fé. E todos têm fé, e todos têm a sua fé. E essa fé tem que ser respeitada pelas autoridades. Não é o que o ex-presidente e o presidente atual faz, entendeu? Como se não existisse outras religiões. Não tem só o candomblé, a umbanda, os crentes e os católicos, né? Nós temos os islâmicos aqui no Brasil, nós temos judaísmo aqui no Brasil, temos budismo, enfim, várias, não vou dizer centenas, que daí já é muita, mas temos dezenas de religiões, de fé, entendeu? Que a religião, na verdade, é a fé, é o que você emprega. Você pode acreditar numa pedra, você pode acreditar num pedaço de pau. Se aquilo te faz bem, te leva o seu ego para cima e te dá prosperidade, aquele é seu Deus. E isso tem que ser respeitado, porque está na Constituição de 1988 que o país é laico, que todo mundo pode expressar a sua religião livremente, sem ser podado pela sua crença, né? Então hoje é tantas coisas, não é só a religião, é o racismo, né? As pessoas negras, eu branco desse jeito, filho de italiano, mas como dizia minha mãe de santo, eu sou um branco negreiro, né? Eu vim para o candomblé, eu nasci para o candomblé e nele eu estou há 52 anos, né? Brigando por essa bandeira, né? Então eu acho que eu sou mais negro do que muitos negros, né? Então eu acho que a gente tem que ser respeitado, nós temos que ser respeitado, acabar com esse negócio, com essa discriminação, porque é negro, porque é homossexual, porque é da religião de macumba, porque é de umbanda, porque é dessa, é daquela. Isso não pode existir. Nós temos que ser respeitados, principalmente pelas autoridades.
que somos nós que colocamos essas autoridades lá. E quero pedir encarecidamente ao povo do Brasil, de todos os estados, que olhe bem essas minhas palavras. Não precisam acreditar em mim, não. Não precisa me seguir como um burro, um jumento com a viseira. Não precisam me seguir assim, não. Entendeu? Mas que olhem o que esse governo do PT fez em 16 anos e esses 4 anos que vai de Bolsonaro. 20 anos de atraso no país, 12 milhões de pessoas desempregadas, mais de 45% da população a nível de pobreza, mais de 20% passando fome, entendeu? Num país tão rico e tão grande quanto o Brasil. É inadmissível isso. Mas, infelizmente, o povo, nosso povo de matriz africana e outros povos de religiões, sem ser as neopentecostais, eles têm que pensar que nós somos livres, que nós temos direito de ir lá e colocar o nosso voto, de escolher nossos governantes. E essa é a hora de a gente ver o passado dessas pessoas e não dar o voto para eles. Já estamos saturados de PT e de Bolsonaro. Isso tem que acabar no Brasil. Tem grandes nomes, grandes personalidades com vontade de trabalhar e fazer coisas para o Brasil. Às vezes é uma pessoa que não é tão conhecida, mas é uma pessoa que tem amor e vontade de trabalhar. Vamos olhar, vamos ver, né? Vamos votar com consciência. Antes de votar, de apertar lá a urna, é um voto seguro. A urna é uma coisa segura. Para que regredir, vir de novo com um papelzinho na mão para fazer xizinho na frente da cara do candidato? Isso não existe mais. Isso é da época que abarrava cachorro com linguiça. Não é mais do futuro. Hoje o mundo é globalizado, né? Hoje os computadores fazem as coisas pela gente. E temos que acreditar nessa globalização, porque assim a gente vai ter a prosperidade e vamos crescer. E também quero fazer um apelo. Nas nossas comunidades de matriz africana, quantos jovens nós temos lá acima de 15 anos? Crianças, meus jovens, meus amores, vão tirar o título de eleitor de vocês. Vá no colégio eleitoral, tire seu título de eleitor, faça a sua voz ser percebida, que seus gostos ser perseguidos, seus gostos ser aplaudidos. Vocês já têm capacidade de escolher o bem e o mal. E vocês sabem que o mal já esteve há 20 anos no governo. Vamos dar chance para o novo. Então acredito em você, jovem. Vá lá, você vai fazer 16 anos até outubro. Você que já tem 16, 17, tire seu título de eleitor. Dá uma olhadinha no passado do ex-presidente Lula, dá uma olhadinha nesse governo Bolsonaro, que vocês vão ver que são 2 governos que vocês não podem votar. Vocês têm que votar com o povo de matriz africana, com o calor, com o suor, com a braveza que a gente teve em chegar aqui até o dia de hoje e podermos continuar. Vamos ter a nossa liberdade através dos nossos votos. Porque, infelizmente ou felizmente, o mundo hoje são governados pelos políticos. E se a gente não botar um político lá de verdade, nós nunca vamos ter nossa vez. Não vamos votar em neopentecostal, não vamos votar nos católicos, não vamos votar no budista, não vamos votar nos judeus, vamos votar no povo de matriz africana. Nós temos muita gente para poder colocar lá e brigar por nós. É isso que eu peço para vocês, meus jovens, e aos adultos também. Fazem um exame de consciência sobre 16 anos do governo do PT e esses 4 anos que vai do governo Bolsonaro. Que vocês vão ver que realmente eles não merecem mais governar o país. O Brasil não é um país de ignorante, de pobre e de burro. Nós somos gente e somos espertos e queremos o melhor para nós. É isso aí, meu povo. Vamos lá.
Excelente, excelente. O senhor sempre foi um homem que, como eu sempre digo, sempre teve e sempre terá a garra da família, do clã Aoda Tobi. Sempre foi uma pessoa que defendeu o nosso povo de matriz africana, e eu tenho a certeza que o senhor só é o homem que é, só tem a sabedoria que tem, só tem o carinho e o amor de todos nós, Axé. entendeu? Por isso, o senhor é uma pessoa que realmente não manda recado. Eu E falo não isso tenho sempre. medo, viu? Não tenho medo do PT, do Lula, dos bandidos dele. Não tenho medo dos milicianos, do Bolsonaro, viu? Desse bostanaro, desculpe a palavra, entendeu? Não tenho medo nem dele, nem dos marginais, dos filhos dele, e nem da cúpula dele, que é tudo miliciano, é tudo ladrão, é tudo bandido. O Brasil hoje é governado por um bandido chamado Jair Messias Bolsonaro, dono e chefe da milícia do Rio de Janeiro. Um bando de bandido. E não tenho medo de morrer, não. Porque eu nasci para poder crescer, viver e morrer. E o dia que o Lodumare achar que eu tenho que ir, eu vou sem medo. Já estou preparado para ir. Entendeu? Mas não é esse governo que vai me tirar a minha vida, não. E enquanto eu tiver voz, eu vou falar. Não, o senhor não vai embora por agora, não. Como diz, não vamos ter o senhor muito tempo aqui no AE, inclusive, nós estamos perdendo os nossos, né, os nossos mais velhos e a cada dia que passa, e não foi no caso pela pandemia, os últimos 3 anos nós temos vendo aí muita gente partindo, muito zelador partindo, né? E de uma forma assim, às vezes, que a gente às vezes ainda brinca, né? A gente conversa com a pessoa à noite e no outro dia de manhã recebe a notícia. E com É certeza o senhor não verdade. será um desses, não. Pai Kabila, nós vamos lá para o nosso segundo bloco, Pois não. aonde nós iremos fazer algumas perguntas para o senhor, e o senhor não precisa nem dizer, de forma tranquila, de forma espontânea, ou seja, de acordo com o seu pensamento, o senhor, por favor, nos responda. A pergunta número 1. Em sua vida religiosa de mais de 5 décadas, o senhor pode dizer com propriedade o porquê do aumento dos ataques aos terreiros e às religiões de matriz afro-brasileira de uma forma geral? Por que anda acontecendo? Essa pergunta é muito pertinente para o tempo que a gente está vivendo no exato momento. Você acredite, se você quiser, e o povo que estiver me ouvindo, se quiser. Eu fiz 52 anos agora, em fevereiro, de iniciação, né? Então, eu posso dizer para você com propriedade que nesses 50 anos eu vi muito pouco perseguição nos terreiros de Candomblé. Teve muito pouco. E minha casa foi uma vez visitada pela polícia, uma única vez nesses 52 anos de sacerdócio, né? Então isso acho que foi mais no tempo, nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40, que os terreiros eram muito perseguidos, né? Principalmente na Bahia, que é onde tinha mais casas de candomblé. No sul do país e no sudeste do país, tinham poucas casas, né? Tinham poucas pessoas que adotavam o candomblé ou a umbanda como religião, né? Eram poucos. Aqui no estado de São Paulo mesmo, o candomblé chegou em 1947. Foi a primeira casa de candomblé do estado, em 1947, fundada por Pai Olegário, na cidade de São Paulo, e Pai Bobó, no Guarujá, lá em Itapema, e o finado Samuel Ribeiro também, em São Vicente. Todos assim pela mesma época que fundaram os seus candomblé nos anos 47, 48, 49, antes dos anos 50, né? E era a maior parte todos Angola, todas as casas de Angola, né?
Depois dos anos 70, quando veio minha mãe Rosinha para São Paulo, minha mãe Bida, né, meu avô Nezinho e outras pessoas mais, outras ebomes, é que o Queto ficou muito mais em evidência, né, do que o Angola. Mas antes do Queto ficar em evidência, o EFON ficou em evidência. Seu Valdemiro tinha vindo para São Paulo nos anos 57, 58, por aí, e trouxe o EFON. Daí todo mundo era de EFON. Saiu todo mundo de Angola e ia todo mundo pro EFON. Né? Todo mundo foi dançar bailaxê. Depois, daí com o Queto, né, dos anos, quase os anos 80, com minha mãe Rosinha, minha mãe Bida e outras ebomes, daí o Queto imperou e impera até os dias de hoje. Hoje existe pouquíssimas casas aqui no estado de São Paulo, pouquíssimas casas de Angola e pouquíssimas casas de EFON. Hoje quem mais tem é Queto mesmo, e Umbanda também, até as Umbandas, sei lá, pararam muito. Tem poucas casas, poucos terreiros de Umbanda. Antigamente tinha 5, 6 terreiros de Umbanda na mesma rua. Mas as pessoas acho que foram vendo o candomblé, foram se iniciando, foram passando para o candomblé, né? E eu me distanciei da pergunta, mas já vou voltar para ela. É só para poder ver que nós não tivemos essas perseguições. A gente até que foi meio que livre, era mais escondido, porque não tinha tantos pais de santo quanto tem hoje. Não tinha tanta mãe de santo quanto tem hoje. Né? De repente, numa cidade, tinha 3, 4 pais de santo apenas. Né? E São Paulo é um estado grande, com 6.450 cidades. Né? É um estado com mais de 440 milhões de habitantes. Né? Então é um estado grande, quase 40% do Brasil está na região sudeste, que é no estado de São Paulo. Então é um estado muito grande. Mas a gente não teve lá muito essas perseguições, que eram poucas casas, e as casas que tinham eram de pessoas que estavam ali para realmente cumprir com o sacerdócio, com o candomblé. Então, de repente, o candomblé começava 8 horas da noite, né, 6 horas, quando era 10h30, 11 horas já terminava, sem muito barulho, sem muita algazarra, a pessoa não saía vestida com a roupa de santo no meio da rua, a gente já saía com a roupa normal, vestia a roupa de orixá dentro do terreiro, né? Então a gente não era assim tão perseguido. Hoje está mais perseguido por quê? Não só em São Paulo, quanto todo o país, todo o Brasil, onde tem Umbanda, Candomblé, Tambor de Mina, Minajeje, enfim, tantas denominações que existem, né? Hoje está mais perseguido, sim. Hoje, que a gente devia ser mais livre, nós estamos mais perseguidos. Por quê? Porque o povo também está mais abusado. As pessoas estão mais abusadas, né? Como é que a pessoa vai de roupa de candomblé, com fio de conta, né? Com ojá, com tudo, vai entrar num bar para comprar uma cerveja, tomar uma cerveja, vai entrar num recinto onde tem um bocado de que não é às vezes para entrar, entendeu? Não vou falar o nome que ficar denegrindo as pessoas, né? Não dá, né? Mas vão em vários lugares com as nossas roupas sagradas. Hoje eles colocam nossos orixás na avenida no carnaval, vestido exatamente its-bits como se veste dentro de um terreiro de candomblé. Então está banalizando muito isso. E isso está dando margem para as pessoas, para os neopentecostais, que cresceu muito nas últimas décadas, e para as pessoas que não gostam da religião de matriz africana. Tem pessoas que não neopentecostais, mas não gostam de ver uma pessoa vestida de macumbeiro, vamos dizer assim.
entendeu? Então daí gera o quê? Tá todo mundo hoje sem amor, sem paz, com dificuldade financeira, com dificuldade de alimentação. A pessoa já não tem mais vontade de aguentar ou de ficar do lado do seu vizinho. A pessoa hoje está mais brava, está mais nervosa, não tem mais paciência, não tem mais educação. Entendeu? Porque quem aprendeu educação há 30, 40 anos atrás, que teve seus pais e foi rígido no candomblé, esses aprenderam educação. Porque esses de 20, 30 anos para cá, me desculpe, estão muito mal educados. Tanto mal educados de berço, quanto mal educados de candomblé. No meu tempo de jovem, eu não chamava meu pai e minha mãe de você. No meu tempo de jovem, eu não respondia para o meu pai e para minha mãe. Era sim, senhor, não, senhor. Sim, senhora, não, senhora. Na minha educação religiosa, era sim, senhora, sim, senhor. A benção, minha mãe, cabeça baixa, eu não olhava nem no rosto. Hoje, os filhos de santo chegam na sua casa e querem te chamar de você. Porque ele é advogado, porque ele é médico, porque ele tem dinheiro, entendeu? Então, essa desunião, esse desamor, né? E essa agressividade toda, tá porque as pessoas não têm mais educação. As pessoas não sabem mais respeitar os seus mais velhos, não sabem mais respeitar o seu filá que você tá na cabeça, não sabe mais respeitar o seu fio de conta, sabe? Não quer respeitar os seus cabelos brancos. Você fala uma coisa de 50 anos atrás, eles falam, mas isso era 50 anos atrás. Hoje a coisa é diferente. Quer dizer, hoje que eles teriam que ter a educação, porque sabem como funciona, né? A gente há 50 anos atrás não sabia. A gente ia por embalo, ia sendo jogado na correnteza. E a hora que chegava as pedras, a gente se batia, né? Hoje eles têm tudo. Para a gente, que somos um pouco mais velhos, dizer, olha, meu filho, não é assim, não faça assim, isso não existe, isso está errado, entendeu? Eles não querem ouvir. Não toque seus atabaques. Você quer tocar de domingo? Quer tocar seus atabaques até 11, 11h30, meia-noite? Não faça isso que você vai incomodar seu vizinho. Seu vizinho tem direito a descanso. Seu vizinho tem direito a dormir para no outro dia ir trabalhar. Você vai fazer seu zorô? Faça numa hora e num tom que não precisa tocar o atabaque, e se tocar, toque em som baixo para não perturbar o seu vizinho. Não, mas as pessoas acham que porque hoje estamos no ano 2022, pode meter a vara no atabaque no último som e as pessoas não estão mais para aguentar isso. Antigamente as pessoas tinham educação, aguentava. Hoje as pessoas não têm mais educação. Entendeu? Por isso que existe essa agressão toda, essa invasão toda, entendeu? É das pessoas que não gostam do candomblé e dos neopentecostais, e até de católicos mesmo, que às vezes as pessoas do candomblé estão muito abusadas, entendeu? Está um absurdo muito grande. E toda ação, você sabe que tem uma reação, né? E as pessoas não têm mais paciência, então é quando sai as invasões, as guerras, entra no terreiro, o pai de santo fala com o filho de santo não aceita o que o pai de santo falou, chega de noite e vai lá com mais 2 bandidos, quebra tudo que ele tem dentro do terreiro, entendeu? Às vezes até o próprio povo do terreiro que vai lá quebrar. A maior parte das casas de Brasília que foram atacadas, e muitas casas aí no seu estado foram atacadas pelas próprias pessoas de candomblé. As próprias pessoas de candomblé que foram destruir os terreiros de candomblé. Não sei se você sabia disso, né, dessa estatística, mas a maior parte foi o próprio povo do candomblé que mandou tacar fogo, que mandou queimar, que mandou quebrar os atabaques, quebrar as imagens, entrar no quarto de santo, pegar o santo, quebrar, picar no chão, entendeu? Então isso não é só intolerância religiosa, não, dos neopentecostais. É a falta de educação das pessoas. As pessoas hoje não têm mais limite.
como há 50, 60 anos atrás. É igual de vez em quando passa na internet. Nós somos a última geração que ouvimos os nossos pais e os nossos avós. Nós estamos de partida. O que vamos deixar para esses jovens? Infelizmente, eles não ouvem a gente não vai ter nada para deixar para eles. Vai ter que deixar que eles caiam no rio e vão jogado pela correnteza e seja o que Deus e Olorum quiser. Entendeu? Mas não é só os neopentecostais, não. Não estou defendendo eles, não, porque eu não tenho nem motivo para isso, né? Mas de muitas casas que eu sei que foram invadidas, que estão sendo invadidas, que estão acabando, são o próprio povo do Candomblé. Entendeu? Infelizmente, essa é a pura verdade. Porque os filhos não ouvem mais os seus pais. Entendeu? Pai, filho de santo ficou zangado com o pai. Ainda mais Rio de Janeiro. No outro dia tá lá os bandidos quebrando tudo. E é isso. Eu fiquei atentamente aqui ouvindo o senhor falar e realmente faz sentido, porque a agressão está ficando assim tamanha que a gente fica assustado. A gente parece que é uma coisa tão combinada que a gente fica assim falando assim, mas parece que tem até data e hora marcada para as coisas. E todo dia a gente vê 3, 4, 5 ataques. É verdade. E a gente fica se perguntando por quê. Então, assim, quando a gente ouve pessoas como o senhor, que tem um posicionamento e que tem uma vivência, às vezes, né, já como diz, a gente não, às vezes, não pensa, a gente não tem aquela visão de analisar friamente as coisas. E quando a gente ouve, igual eu ouvi agora, igual nós, né, estamos atentamente ouvindo, a gente percebe que os nossos realmente, em algumas situações, podem sim estar no meio dessas situações. Pode não, eu te afirmo que é. Todas as casas de Brasília, a casa do Fernando de Jair de Loguendé, quem mandou tacar fogo foi gente do Candomblé. As duas casas que o Chalazinho tinha lá na Bahia, em Brasília, em 2 locais diferentes, quem mandou depedrar foi o próprio povo do Candomblé. Em Belo Horizonte, não sei se é Belo Horizonte, que cidade foi, 2 casas que foi invadida, foi porque o pai de santo discordou do filho, o filho queria apanhar o santo, o pai de santo disse que não, se ele quisesse o santo tinha que pagar o chão, não sei o quê, uma história assim. Ele de noite chegou lá com 2 bandidos e falou, nem meu, nem seu, não vou pagar nada. Saiu dentro do quarto santo, chutou a porta, foi pegando os ibais, foi jogando no chão e foi quebrando. Entendeu? Então você vê, não foram os neopentecostais. Tanto é que você vê, nem a polícia veio, nem a polícia fez nada. Quando é invasão por intolerância religiosa, como aconteceu em 2 casas na Bahia, né, que até a mãe de santo morreu, né, nervosa, teve ataque, né, cardíaco, daí você vê, a autoridade foi lá para poder fazer ressarcir a pessoa que tinha feito o mal àquela casa de Candomblé, né? Mas são poucas casas que são invadidas por causa da intolerância religiosa. A maior parte que são invadidas são pelos próprios povos do Candomblé. Porque sua casa está bonita, porque sua casa está linda, sua casa tem muito filho de... Tá muita gente na sua casa, então tá na hora de dar um basta em você. Daí se ajuntam, vão lá e quebra tudo. Não é fácil não, e faz sentido o que o senhor está falando. Mas vamos lá, vamos para a nossa segunda pergunta. Pai Kabila, o que o senhor pensa da atuação das autoridades em relação à identificação e real punição dos culpados pelos ataques aos nossos templos? O senhor já respondeu, né? Acabou respondendo, mas vamos lá. O que o senhor pensa em relação a essa apuração? Nós sabemos que nós estamos num governo federal neopentecostal e a maioria dos estados e dos municípios do Brasil estão também na mão deles.
A gente praticamente, se sente num país onde a gente só tem obrigação, que é a obrigação de pagar imposto, você tem água, você tem luz, você tem que pagar IPTU, que a maioria dos outros templos, principalmente os neopentecostais, não pagam, porque eles conseguem no instantinho, a burocracia para eles não existe. Mas a gente continua aí, às vezes, lutando por, às vezes, né, 10, 20, 15 anos para poder se conseguir um título de utilidade pública e outras situações são necessárias para a gente poder ter o nosso direito garantido. O que o senhor acha que está faltando nessa atuação dessas autoridades? Você mesmo perguntando me respondeu. O que está faltando? Está faltando autoridade. Está faltando o governo legislar para todos e não para alguns, entendeu? Então nós da religião de matriz africana, nós não temos vez. Se for um templo neopentecostal invadido, no outro dia já está consertado. E a polícia já está lá apurando, está lá dentro apurando, fazendo investigação para ver quem foi. Agora no terreiro, só quebrou a tabaque. Só quebrou uma imagem. Quebrou lá uma bacia com barro. Isso não tem cabimento, entendeu? O que não pode quebrar é a fé, entendeu? O que não pode quebrar é o templo onde Deus está, entendeu? Aí é diferente, nós não somos vistos, nossas casas não são vistas como um templo onde existe Deus, onde existe Jesus, onde existe os santos e santas, entendeu? Claro, falando do lado catolicismo, mas tem o lado do candomblé, porque nós temos Deus, nós temos os orixás, as santas femininas, os santos masculinos, como a Igreja Católica, com nomes diferentes e atitudes e jeito de cultuar diferente. Mas nós temos nosso templo para Deus e para os orixás, né, que é o Olorum e todos os orixás. Nós temos nosso templo de Exu Oxalá, né? Então, só que esta fé, eles não conhecem. Eles conhecem a fé quando você fala o nome Deus. Eles conhecem a fé quando você fala o nome Jesus Cristo. Mas se você falar Olorum, se você falar Oxalá, se você falar Ogum, eles não te entendem. Porque a língua é diferente e a cabeça deles, o cérebro, é limitado, né? Eles não fazem questão que as pessoas sejam inteligentes. Eles preferem que o brasileiro seja analfabeto, burro, entendeu? É isso, né? Então, o dia que o pessoal acordar, que o povo brasileiro acordar, que os nordestinos, desculpe aos nordestinos e aos nortistas, que pararem de querer receber R$ 400 e meio botijão de gás e exigirem trabalho para ganhar um salário mínimo decente e cuidar da sua família decentemente, e eles aprender a pensar, os políticos de bom coração, fazer com que eles aprendam a pensar, esse Brasil vai mudar. Esse Brasil vai mudar. Não é só o Brasil, o mundo vai mudar. Você vê quantos países existe a tal da Guerra Santa. Um povo matando o outro. Por causa do quê? Da fé. Por causa de quem? Do mesmo Deus. Que eles falam em nomes diferentes. Porque eles cultuam diferentemente. Entendeu? Todo mundo matando em nome de Deus. Será que é isso que Deus quer, que Olorum Cocoibiri, Olorum Obagi, Olorum Obaginã? Será que é isso que eles querem? Que o povo se matem entre eles por causa da fé? Não querem, mas é aonde os nossos políticos nos jogam, na jaula dos leões. Então, nós temos que degladiar, temos que brigar, viver brigando até o dia que o pessoal tome consciência e aprenda a eleger o seu representante. Aí nós vamos viver em paz.
Excelente. Vamos lá para uma pergunta polêmica. Essa aí eu já sei que essa vai ser a pior de todas. A nossa pergunta número 3. O Brasil está realizando o censo demográfico, que ele é realizado, né, pelo IBGE a cada 10 anos. Como nós tivemos a pandemia, ele era para ter sido realizado em 2020. Aí, por conta da pandemia, está sendo realizado esse ano, 2022. O senhor acredita que as religiões de matriz africana são somente a porcentagem que é colocada lá no IBGE, que está lá na pesquisa, ou falta muitas vezes a necessidade do nosso povo em dizer: olha, eu sou de terreiro, eu sou de candomblé, eu sou de umbanda, eu sou de terecô, eu sou de jurema sagrada, eu sou de batuque, eu sou do tambor de mina, eu sou da pagelança. Enfim, falta isso no nosso povo? Falta sim. Falta e muito. E em várias situações isso falta. Agora você vê, o estado do Rio Grande do Sul é um estado pequeno. E é um estado, em termos de religião, só tem o que impera lá é o batuque e a umbanda, né? E você veja bem, lá eles botaram o povo para engolir goela abaixo o batuque. O batuque vai para o meio do mercado municipal, o pessoal vão todo vestido, vão na rua jogar pipoca, solta o rojão, faz matança no meio da rua, faz matança no meio do mercado e ninguém fala nada. Nesse ponto, o Rio Grande do Sul está há anos-luz na nossa frente. E as pessoas não têm vergonha de dizer que é batuqueiro, que é do batuque. Eu lhe digo isso porque eu morei 2 anos no Rio Grande do Sul. Né? Morei 2 anos na cidade de Rio Grande e 1 ano na cidade de Porto Alegre. O total 3 anos. Entendeu? E conhecia muitos batuqueiros antigos de lá do Rio Grande. Mas hoje, aqui do sudeste do país, talvez aí também. Você é do sudeste do país. Assim como também no norte e nordeste do país, tem muita gente quando vai procurar um emprego. Em primeiro lugar, não tinha nem que ter aquela frase ali: você pertence a qual religião? Isso não devia nem estar no currículo para você admitir um funcionário. Mas a maior parte das empresas hoje está lá, qual é a sua religião. Se você coloca que você é do candomblé, você não é selecionado. Se você coloca que você é da umbanda, você não é selecionado. Se você coloca, sou cristão da Assembleia de Deus, você entra. O que é isso? É a política. É a política desse presidente que está aí. Então, todos seguindo, amando desse presidente. Entendeu? Por isso que ele não pode ficar, ele não pode continuar. Ele não pode dizer que o Brasil é da nação do Senhor Jesus e que todo mundo tem Deus acima de todos. Não pode, embora a gente acredita que realmente Deus está acima de todos nós. Mas ele não tem que fazer isso goela abaixo de ninguém. Ele não pode posicionar isso para o povo. Isso não faz parte para o que ele foi eleito. Ele tem que dirigir o país e não controlar as pessoas. Entendeu? Então, hoje as pessoas têm medo de falar que é de candomblé. Tem medo de falar que é de umbanda. Aqui, né, no Sudeste. Porque lá no Sul, eles dão de 10-0 da gente. Eles estão, como eu falei, anos-luz na nossa frente. Entendeu? Também só o estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, esses estão mais encolhidos dentro da casca do Ibi do que nós. Eles têm medo até de dizer que é de uma religião de matriz africana. Eles se escondem, têm vergonha, entendeu? Eu sei disso que eu tenho filho de santo, tanto em Florianópolis quanto no Paraná. Entendeu? Então, eles têm vergonha. Eles nem convidam as pessoas para presenciar um candomblé. Só convida aqueles que são amigos, que já foram jogar um búzio ou que procuraram a casa, mas outras pessoas, para conhecer a nossa cultura, eles nem chamam, de vergonha.
entendeu? Para eles vestirem branco de sexta-feira e ficar sexta-feira de branco, é um terror, né? E eu já não sei passar sexta-feira se eu não tiver todo de branco, da cabeça aos pés, né? Então, é isso. Então, são vários fatores. É esse fator do nosso governo, é o fator da pessoa não poder, em determinado lugar, dizer que é de matriz africana, e com certeza, com toda a certeza do mundo, nosso povo é muito maior. Porque não sei se é do seu conhecimento, deve ser que você é uma pessoa estudada, inteligente, né, muito bem informada, mas além do catolicismo, que é considerada religião, nós de matriz africana somos considerados religião. Os neopentecostais não é religião, é seita. As outras denominações que existem são tudo seita. O candomblé é uma religião e o catolicismo é uma religião. Nós deveríamos ter um outro peso dentro do nosso país, entendeu? Mas às vezes a gente tem que se calar. Você tem que tirar seu fio de conta, dependendo do lugar que você vai. Se você botar seu fio de conta e sua roupa de como você está com um conjuntinho, às vezes você não vai ser nem recebido. Se você for recebido, você não vai ser ouvido, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ir de calça e camisa, sabe? Para poder não dizer que você é do candomblé. Mas tem sim, tem muito mais gente e boi nesse pasto do que é dito na verdade, né? Porque, como você falou, o censo era para ter sido feito em 2020, né? O presidente não deu recursos e não deixou fazer o censo. E agora ele deixou. Por quê? Porque está nessa febre, né? Dos neopentecostais. Então, agora ele tem que mostrar que tem muito crente no Brasil para votar nele. Entendeu? E você vai ver só isso, vai ser tanto crente que o povo do candomblé e de Umbanda não vai ser 1% do Brasil, entendeu? Infelizmente, né, como a gente falou, nós temos um presidente que não governa para todos, só governa para os neopentecostais, infelizmente. E tenha certeza que esse povo do censo, 90% que for fazer o censo, é tudo evangélico. Porque esse dinheiro que foi desviado do MEC para os pastores, é para tudo fazer isso. Mas tem muito boi aí nesse pasto. Nós somos muito mais do que falam. É impressionante, Pai Cabelo, porque as pessoas falam comigo igual nós estamos, inclusive, aqui em Minas Gerais, e estamos pedindo aos nossos amigos, aos nossos irmãos, que em cada estado, cada um mande e-mails para as sedes estaduais do IBGE, para justamente a gente fazer, nós que somos comunidades tradicionais, ou seja, não só nós de terreiro propriamente dita, mas os povos ciganos, os povos ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, e também as comunidades LGBTQIA+, para poder forçar uma reunião com o IBGE, porque do jeito que eles estão fazendo, igual você pergunta para cada zelador, para cada zeladora, fala assim, olha, o IBGE já foi em sua porta alguma vez, e pessoas como o senhor, pessoas antigas, eles vão vir e falar assim, nunca. Aqui nunca vieram. Aqui nunca vieram na minha casa. Aí vou te dar uma notícia a mais, que aconteceu comigo na semana retrasada. Eu fui fazer um cartão de crédito do Sam's Club, que é um hipermercado enorme, né, que a gente se torna sócio para poder comprar direto. E lá pergunta para sua profissão. Eu botei sacerdote babalorixá. Não existe. E nós somos reconhecidos. Babalorixá é reconhecido como uma profissão. Não tem lá, tem padre, pastor, rabino, mas não tem babalorixá, não tem pai de santo. Você acredita nisso? Eu acredito, e isso aí, às vezes, nós inclusive falamos muito sobre isso aqui, igual essa questão, por exemplo, que o senhor falou aí, que as únicas duas religiões legalmente
tidas como religiões no Brasil é a católica apostólica romana e nós, né? E isso aí, doutor Ed Silva Júnior, que já esteve aqui conosco também, doutor Edio fala isso, ele tem vídeos explicando sobre isso, explicando a Constituição ponto por ponto, e a gente chega em certos lugares, e é igual o senhor falou, a gente tem que passar por isso aí, porque o nosso povo esquece que, na hora que pergunta qual que é a sua religião, ele vira e fala cristã. Ele esquece que fazendo isso vai lá por censo. Ou fala na católico, hora que né? A maioria fala católico. Na hora que o governo vê aqueles dados ali, pega aquilo ali e coloca no computador, aqueles dados ali viram leis, porque é através daquilo que vai se ter aonde nós estamos e quanto nós somos. Ou seja, o local aonde se existe e também quantas pessoas, quantos seres humanos são ali daquela religião. E como o nosso povo nunca fala, aí eles colocam lá 0,8%. Gente, olha o tanto de gente que é de terreiro no Brasil. E eles colocam aí, lá 0,8%. Cortando você só um minutinho, mas aí você vê, você sabe, porque você leu, porque você aprendeu, você estudou, que o candomblé é uma religião. Eu sei, porque eu vi, eu estudei, e sei que o candomblé é uma religião. Mas você tem a certeza que 90% dos sacerdotes, sacerdotisas de candomblé, de umbanda, seja lá que denominação for, eles não sabem que é candomblé. Porque muitos pais de santo e mães de santo ainda escrevem lá nos seus, na internet que, porque a nossa seita do candomblé, entendeu? Eles não sabem. Pasme isso. Por quê? Não tem informação. Nunca teve um programa de televisão falando que o candomblé é uma religião. Entendeu? Nunca apareceu isso na televisão, para o povo saber que o candomblé é uma religião. Que a Igreja Católica é uma religião, todo mundo sabe. E todo mundo pensa que o neopentecostal é uma religião, cujo não é uma seita. Entendeu? Eu aceito. Né? Então, mas você sabe que o candomblé é religião, eu sei, mas 90% do nosso povo não sabe. Infelizmente, o nosso povo, e eu já ouvi, inclusive tem um vídeo do senhor muito importante que o senhor fala em relação aos custos que nós temos dos nossos insumos, e muita gente, às vezes, na época que o senhor até postou ele daqui de Belo Horizonte, na época, e muita gente, mas ele está falando, não, ele está falando a realidade, porque quem tem é que sofre no bolso, é que sabe o que o senhor falou, porque é uma realidade. Eu vou te contar, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que o senhor conhece Belo Horizonte, às vezes até melhor do que eu. Você chega no Mercado Central, para você comprar um galo, para você fazer um orô, né? Para você fazer uma matança, você vai comprar um galo. Lá eles querem te cobrar a preço de hoje 120, 150 reais. Você vai comprar... É um absurdo. Você vai comprar um pombo branco, eles pedem 80, 85 reais. No mínimo isso. Se você quiser algum iguari, por exemplo, um ibi, você vai pagar lá 200, 250 reais. Em um só. Então, quando a Macota Celinha, quando o senhor, quando outros dos nossos fala, olha, nós precisamos de ter união, nós precisamos de fazer voltar o que era antigamente. Hoje em dia, se você vai na casa de uma pessoa e leva, por exemplo, um bicho, ou você leva, por exemplo, qualquer iguaria nossa, da culinária nossa, um acarajé, um tabuleiro de acarajé, as pessoas vão ter aquilo ali como ofensa. E, na verdade, uma ignorância. É uma ignorância, porque não é uma ofensa. Aquilo ali, pelo contrário, é aquilo ali que se faz um axé. A força do axé. Mas vai falar isso aqui. Se você levar, é perigoso você tomar até tapa na cara. Olha, as pessoas não entendem. Você sabe que eu tenho um canal no YouTube, né? Eu sou tão xingado, as pessoas me xingam tanto, faz tanta pilera comigo,
entendeu? Mas também quando eu abro a boca para falar, eu acho que machuca essas pessoas que falam, porque eu falo rasgadamente o verbo. Eu não uso palavras finas e nem palavras que as pessoas não conheçam. Eu uso a palavra que todo mundo entende, entendeu? Porque olha o que eles às vezes pintam comigo, mas eles podem continuar pintando, viu? Falando o que eles quiserem. Eu não vou deixar de ser eu nunca e vou sempre defender o meu candomblé. Achei. Vamos lá, nossa quarta pergunta. Pai Kabila, no Brasil de uns tempos para cá, estamos vendo em reportagens escritas, em jornais de TV, da internet, o chamado traficante de Cristo. Ou seja, aquele que se diz neopentecostal e usa o seu poder criminoso contra o nosso povo, fechando o terreiro, quebrando tudo, mandando zelador e zeladora ir embora daquela comunidade. Enfim, o que o senhor acha disso? Então, esses neopentecostais que está falando, esses traficantes, entendeu? Eles são a milícia do Bolsonaro. Eles estão a mando do presidente da República. Eles são pagos para isso. Eles recebem verba para isso. A detonar. E a milícia, todo mundo sabe que a milícia do Rio de Janeiro é uma fração criminosa. Entendeu? Então esses pastores, junto com o presidente da República, que é o chefe deles todo, né? O maior traficante do Brasil chama-se Jair Messias Bolsonaro. Entendeu? É ele que paga com o dinheiro dos nossos impostos e tira o dinheiro da educação para pagar esse pessoal, para tirar os terreiros, principalmente do Rio de Janeiro, das favelas, dos morros, para poder a milícia transitar à vontade, entendeu? E faz todo mundo se converter. E quem não se converte não passa na biela. Quem não se converte toma tiro. Então o povo tem medo de morrer. Então, aceita tudo isso. O dia que esse presidente da República, esse meio pataca, sair do governo, que ele vai sair, ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Eu tenho pavor do PT, do Lula e Companhia Limitada. Entendeu? Mas, infelizmente, esse Lula vai ganhar no primeiro turno. Esse Bolsonaro nunca mais. Eu não sei, eu não sei não. Eu acho que a disputa esse ano vai estar bem acirrada, porque a gente sabe, por mais que a gente tenha noção de tudo que o senhor está falando, o dinheiro, infelizmente, o capital fala alto. Mas é o que eu estou dizendo para você, Bolsonaro só ganha se os milicianos for ficar de porta em porta onde tiver urna eleitoral e falar para o povo, ou você vota, ou quando você voltar para casa você está morto, entendeu? E não é nada difícil acontecer isso, porque as pessoas, os pastores, todos estão comprados. Foi 5 bilhões e 600 milhões de reais para dividir para esses pastores. É muito dinheiro, Infelizmente. O dinheiro da educação, do MEC. Vamos lá, nossa quinta e derradeira pergunta. Pai Kabila, o senhor visualiza um futuro onde todas as religiões, de um modo geral, possam ser professadas livremente, sem medo, sem sofrer intolerância religiosa, sem ter que ficar com receio na rua, no ponto de ônibus, no supermercado, enfim, na padaria, em qualquer lugar, de ser atacado? Você acredita que vai ter essa paz? Não, nós não vamos ter isso não, sabe? Porque é aquela coisa, né? Fé e gosto é uma coisa indiscutível. Indiscutível.
né? E tem as pessoas que realmente não gostam da nossa religião, não gosta de crente, não gosta às vezes do católico, do Papa, não gosta dos judeus, não gosta do Islã, não gosta, para você ver, desde o começo do tempo, desde o começo de Jesus, existe essa guerra. Começou no templo com Jesus e até hoje não parou. Isso já tem 2022 anos. Não é agora que vai parar. Sempre vai ter um motivo e um porquê. O ser humano são pessoas muito insatisfeitas e com um ego muito forte, entendeu? Ninguém vai estar sempre na mesma altura, no mesmo pensamento e na mesma direção. Sempre vai ter o contrário, né? Sempre vai ter aquela pessoa boa que vai querer fazer a união e vai ter aquele capeta que vai querer destruir tudo, entendeu? Então essa paz não vai existir nunca. Essa paz vai ser sempre essa guerra em nome de Deus, entendeu? Não é no nome dos orixás, mas é em nome de Deus e é em nome de Jesus. Essa guerra já dura 2022 anos e não vai terminar nunca. Assim como as nossas religiões no nosso país não vão viver em paz. Vai ter um capeta que não gosta, vai lá e vai tacar pedra no seu telhado. Vai ter um que vai ver você vestido de roupa de santo, não vai gostar, vai te rasgar no meio da rua. Entendeu? Porque tem gente louca para tudo, né? Então, eu acho impossível. E até seria, como se fala, muito abuso da nossa parte achar que todos vamos ser iguais e todos vamos ser pacíficos e todos vão nos aceitar, entendeu? É muita prepotência isso, não existe. Não existe. O ser humano não está mais para respeitar o outro. Isso há 100, 200 anos atrás, eu achava até que poderia acontecer no Brasil, mas hoje eu não vejo mais essa coisa de sermos todos unidos, todos um só, para todos uma finalidade, para todos um país. Eu acho isso muito difícil, muito difícil. Realmente, as cenas que a gente tem visto cada situação que a gente pensa igual ontem mesmo, a gente viu os desvios, as coisas, as más condutas, enfim. A gente fica pensando, fala assim, aonde está a parte humana dessa criatura? Porque cada dia que passa, a gente vai vendo cenas horrorosas. E hoje em dia, antigamente, as pessoas tinham vergonha de cometer um certo ato. Porque ali também o pai e a mãe corrigia. O pai e a mãe não precisava nem te falar, só o olhar, você já tremia nas bases e falava assim, epa, já estou fazendo meleca, já estou fazendo coisa errada. Mas hoje em dia também a sociedade perdeu muito disso. Isso reflete. É o que eu falei numa das perguntas anteriores. Antigamente, as pessoas ouviam os pais e as mães e os mais velhos. No meu tempo, eu passava na rua, tinha uma pessoa de idade, chamava benção tia, benção avô, não era nada, mas tomava benção, entendeu? O mais velho falava, a gente escutava, baixava, pelo menos, você podia até não concordar, mas você abaixava a cabeça e não respondia, né? Nunca um filho se ousou a dar um tapa na cara de um pai e de uma mãe. Hoje eles matam o pai e a mãe. Hoje eles fazem armadilha para matar o pai, a mãe, o irmão, o vô, o tio, entendeu? Depois sai estampado no jornal. Daí você não pode nem brigar, porque tem o tal Conselho da Juventude, da Infância e Adolescência. Você não pode nem bater, nem dar um tapa na cara da pessoa. Eu dava um monte de paulada, entendeu? Se fosse comigo, eu dava um monte de paulada. Não pode bater, não pode chamar atenção, não pode não sei o quê. Essa é a tal da educação do mundo atual. E essa educação, me desculpa, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Com certeza, porque a criança, às vezes o pai e a mãe não pode corrigir. E quando corrige, aí a gente vê a conselhos tutelares e outros órgãos, às vezes, indo para poder punir aquele pai e aquela mãe. E
quando completa 18 anos, aí ou o tráfico de droga vai matar, ou a polícia vai prender ou matar. Uma das três coisas vai acontecer. E a sociedade hoje está muito assim. Eu acho que o senhor fez uma análise assim, muito profunda, e para quem poder pensar, prestar atenção e fazer uma reflexão, porque eu acho que todos nós, por mais que às vezes os nossos mais novos que estarão vendo, às vezes não pegaram esse tempo, mas eles vão poder analisar e falar assim, era um mundo, entre aspas, mais rígido? Era, mas era um mundo de respeito. Era um mundo que uma criança, ela conseguia ter o respeito, a dignidade, a obediência e a certeza de que ia chegar em casa, conseguir voltar para sua casa em paz. Porque ali, todo mundo que passava naquela rua, virava ali, vai o filho de fulano, o neto de ciclano. Independente da pessoa, naquela época, ter poder aquisitivo ou não. Hoje em dia, a pessoa não precisa ser, a pessoa não precisa ter caráter, a pessoa não precisa ter dignidade. Ela precisa simplesmente, no mundo de hoje, aos olhos da sociedade, ter dinheiro. É o famoso dinheiro compra tudo. Só que não compra. A gente sabe que a gente chega aqui, nasce pelado, nasce nu, e quando vai vestido, mas que aquela roupa ali não vai significar nada. Vai vestido, mas com a roupa rasgada, né? Rasgada nas costas, né? Você tem que abrir, que a maioria das pessoas... Para você ver que nem vestido inteiro você vai rasgado. E as pessoas ainda querem, né, achar que são melhores do que as outras. Pai Kabila, infelizmente o que é bom dura pouco. E eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, né? Eu gostaria realmente de agradecer o senhor. Eu acredito, né, que foi uma das melhores entrevistas. Se não foi a melhor entrevista, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. Pela espontaneidade, pela sinceridade. Logicamente, Pai Kabila, quem o conhece, sabe que ele é firme nas opiniões dele. E é admirado por muitos, inclusive por mim, por conta disso. Porque Pai Kabila, ele é uma pessoa que o que ele tem para falar, ele não deixa para depois e nem manda recado. Ele fala. Isso hoje em dia, ser sincero, são poucas as pessoas que têm essa condição. São poucas as pessoas que são assim, que sabem passar o seu posicionamento, dizer o que pensa e ter respeito, porque o que eu mais admiro no senhor é que o senhor não desrespeita a hora nenhuma ninguém. O senhor, a hora nenhuma, o senhor fala uma palavra que vá de encontro à palavra de baixo calão. Muito pelo contrário, o senhor é um homem que do início da sua trajetória até hoje, a gente pega, eu que te acompanho há mais de 3 décadas, a gente pega o senhor, geralmente o pessoal quer, às vezes, colocar, não, porque ele falou, eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que foi que falou. Aí eu ouvi ele falando, não, mas aí ele tem razão, aí não tem como falar. Então, assim, o senhor é admirado, né? Eu acho que o senhor, com certeza, tem mais pessoas que te admiram, que bate palma para o senhor, entendeu? Do que o contrário. Então, eu gostaria de te agradecer demais, entendeu? Esse bate-papo, né? E pedir nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, que Exu continue te iluminando, te abençoando, entendeu? Que a Coerã continue sempre dando ao Senhor essa força, dando ao Senhor esse vigor, entendeu? Dando ao Senhor sempre saúde, o Senhor que é uma pessoa viajada, o Senhor que é um babalorixá que tem filhos de santo espalhados pelo mundo inteiro. O Senhor pode bater no peito e falar, eu nos 5 continentes do planeta, eu tenho filhos de santo, eu tenho clientes e eu tenho amigos. E quando vier em Belo Horizonte, vem tomar um café e comer um pão de queijo, um queijo Minas. Caramelo, Caramelo outro dia desse, estava falando, falou assim, irmão, mas dessa turma toda aí,
pai Kabila nunca veio aqui em casa porque eu falei assim, não, eu nunca veio aqui em casa porque toda vez que eu fico sabendo que ele tá aqui em Belo Horizonte, ele já voltou para São Paulo. Na hora que eu chamo ele, cadê pai Kabila? Já foi. Então, quando a próxima vez que o senhor vier aqui por Minas Gerais, não se esqueça de vir aqui tomar um café, comer um pão de queijo de caramelo e um queijo Minas. As suas considerações finais. Já vou te adiantar, no primeiro final de semana de junho, que está bem próximo, eu vou estar em Conselheiro Lafayette. Vou estar fazendo obrigação, dando comida a Xangô de Airá, de meu filho de santo Maurício, que tem Conselheiro Lafayette. Né? Então vou passar a semana toda lá, a primeira semana do mês de junho estarei em Lafayette e conto com vocês para poder ir lá e tomar um café comigo, comer o pão de queijo e também bater uma palma para Irá, né? E aprender, com certeza eu vou aprender com o senhor. O senhor é uma biblioteca viva, né? Quem o conhece bem como eu, sabe disso. O senhor é um dos poucos hoje, né, que estão aqui no AIE, que estão aqui na Terra, que pode virar e falar assim, não, eu sei candomblé, eu sei Angola, que foi onde o senhor, né, começou, sei Efon, sei Jeje. Então, o senhor é um dos poucos que tem essa habilidade, essa condição de poder falar assim, não, eu posso ensinar. E tudo de positivo para o senhor, que outras oportunidades com certeza virão. Meu muito obrigado. O senhor deu uma aula para o nosso povo e só não escuta quem não quer. É igual o ditado dos antigos. Quem não se abaixa para poder ouvir, ver e aprender, não tem condição de ensinar. É verdade. Um forte abraço para o senhor, a sua bênção. Tudo de positivo sempre, Babá Kabila. Oxalá mesmo que nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado de você ter me convidado para esse bate-papo, viu? Um abraço a todas as pessoas que do dia que sair essa live, esse bate-papo, que estejam assistindo, um abraço para todos. E foi um grande prazer. E vamos estreitar mais esses laços de amizade e vamos lutar sempre para o nosso candomblé. E deixar uma frase também que é muito sábia. Quem não escuta cuidado, amanhã escuta coitado. Então, as pessoas têm que aprender a ouvir primeiro. Um grande beijo para você, um abraço para todos e que Deus, nosso Pai, dê muita saúde e luz para todos nós. Axé, babá. Axé, grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.